Vamos ouvir a devocional dessa manhã, que vai ser ministrada pelo nosso irmão Elielton. Bom dia, igreja. Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Dos versos 17 ao 21. Filipenses capítulo 3, do 17 ao 21, diz-nos assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Meus irmãos, Paulo, ele inicia o capítulo 3, a epístola aos irmãos de Filipos, fazendo uma crítica aos mestres legalistas, de sua época, que haviam se infiltrado na igreja. Filipos era uma província romana, e ali provavelmente não havia sinagoga dos judeus, então eles frequentavam ali e se infiltravam na igreja, dos cristãos, participavam. E Paulo faz uma crítica a eles, diz que eles eram cães, maus obreiros, e que eram da falsa circuncisão. Está aí no verso 2, se você observar. Porém, nesses versos que lemos, muitos comentaristas, eles concordam que Paulo se refere a um outro grupo, dado o tipo de conduta que eles levavam, um comportamento voltado aos prazeres carnais, coisas que não são típicas de moralistas, principalmente dos judaizantes ali de sua época. Então, sendo assim, eles creem que Paulo está se referindo aos libertinos. Dois extremos, Os judaizantes, que criam que a salvação era pelas obras, principalmente por serem descendente direto de Abraão, enfim. Então, um se apegava às obras, dizendo que é isso que salva, e os outros ali, um outro extremo, os libertinos, que usavam a liberdade cristã para suas libertinagens, enfim, fazerem coisas ilícitas. Então, Paulo está tratando dessas pessoas. Fosse quem fosse, o que importa para Paulo é que os bons exemplos eles sejam imitados, por causa do mau exemplo dentro da igreja, ocasionado por este grupo. E essa é a razão para que Paulo inicie o assunto, exortando os irmãos de Filipos a imitá-lo, como diz o verso 17, Irmãos, sedes imitadores meus. E não só me imitem, mas observem também os demais, que seguem essa conduta, este padrão que nós temos, esse modelo, Observem eles também. E aí ele cita esse grupo. E Paulo cita algumas características, que os identificavam. No verso 18 ele diz, pois muitos andam entre nós, Então a primeira característica era que eram muitos, não poucos, Eram muitos ali
que estavam na igreja de Filipos dando mau exemplo, né? E Jesus, lá em Mateus 7,13, ele diz, né, que por ser larga a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, muitos, ele diz, que são os que entram por ela, né? E Paulo também está dizendo que são muitos esses homens, né, que dão um mau exemplo. E outra característica que ele diz é que são inimigos da cruz de Cristo. Então, são muitos, são inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, eles eram opostos ao que a cruz de Cristo representa, né? Os irmãos estão percebendo que eu estou meio tremendo aqui, irmãos, mas não é nervosismo, não. Então são inimigos da cruz de Cristo, além de muitos. E percebia pela maneira que eles viviam, né? Se notava isso, que eles não queriam morrer para a carne, não queriam morrer para o mundo. Exatamente o contrário daquilo que Cristo nos ensina. Jesus disse, né, em Lucas 9:23, que se alguém quer vir após mim, qual que é a primeira recomendação? Que negue-se a si mesmo. E dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Esta é a mensagem da cruz. Mas Paulo diz que esses homens, eles eram inimigos da cruz de Cristo. Eram inimigos desta mensagem, pela conduta que levavam. E outra característica, no verso 19, ele diz que o destino deles é a perdição. Assim, né, como a mensagem de Cristo em Lucas, lá 9:23, que os que entram pela porta larga, pelo caminho fácil, é a perdição. Assim como aqueles que rejeitam a mensagem da cruz, que desprezam aquilo que cruz fez, o destino é o mesmo, a perdição. E aí Paulo vai mostrando alguns detalhes a mais também, né? E outra característica é na sequência. O Deus deles é o ventre, ou seja, o corpo, né? Eles viviam para se satisfazer. O Deus do homem, irmãos, é tudo aquilo, né, que ele passa a vida buscando satisfazer. Muito obrigado. Então, o nosso Deus, né, é tudo aquilo que Deus com letra minúscula, né, é aquilo que nós buscamos satisfazer, né? Mas nós temos um Deus só, né? Então nós temos que buscar satisfazê-lo, né? Buscar as coisas que são dele. Mas esses homens, né, que Paulo chama de inimigos da cruz, o Deus deles é o ventre. Ou seja, né, o Deus deles é eles mesmos. E Paulo continua dizendo que a glória deles está na sua infâmia. A glória deles está, né, em suas atitudes infames. Aquilo que deveria envergonhá-los, eles se orgulham disso. Eles não têm vergonha do que fazem. Pelo contrário, né, eles se vangloriam, né, de suas glutonarias, bebedices, adultérios. Vocês conhecem pessoas assim, irmãos? Que ele vai contar alguma coisa para você, ele conta a vantagem, né, das traições que ele teve, né, toda sorte, né, de imundícias que a pessoa faz, né, ele conta com vanglória, né. Ele não tem vergonha daquilo que ele faz e conta a vantagem disso, né, como se fosse algo bom. E era o que esses homens faziam, né. A glória deles está em suas atitudes infames, em qualquer coisa, né, que deveria causar-lhes vergonha. E por que eles fazem isso? Paulo continua: porque só se preocupam com as coisas terrenas.
eles só pensam nas coisas deste mundo. E Paulo está fazendo um contraste aqui, né, com as coisas dos céus. Porque as coisas do mundo, irmãos, não são necessariamente ruins. Não é ruim você se casar, né? Não é ruim você trabalhar, você juntar dinheiro para comer bem, né? Para viajar, enfim, ter prazeres, né? Isso não é ruim. Mas Paulo está fazendo um contraste aqui, que o problema é quando nós só pensamos nestas coisas, né? Esquecemos que elas passam, desaparecem, né? Os bens nossos desaparecerão, assim como a nossa vida, né? E Salomão, ele escreveu em Eclesiastes 11:9: alegra-te, recreie-se o teu coração, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, que satisfazem os teus olhos. Porém, né, saiba que de tudo isso Deus te pedirá juízo. Então nós podemos nos alegrar, né? Fazer as coisas que satisfazem o nosso coração, lembrando, porém, que Deus trará juízo todas as coisas, ou seja, né? Então aproveite a vida, porque não há mal nenhum em ter, né? Comprar, sentir prazeres, desde que isso não seja nosso Deus. Então Paulo, preocupado com a igreja de Filipos, preocupado, né? Que os irmãos estavam sob a influência desse grupo, e por saber, né, o destino dos que seguem esse tipo de conduta, ele diz com lágrimas nos olhos: sejam meus imitadores, porque Paulo era fiel à cruz. A glória de Paulo estava em Cristo, né, como ele já disse antes, e a sua mente estava voltada às coisas celestiais. Então Paulo, agora a partir do verso 20, ele mostra a diferença entre os inimigos da cruz de Cristo, né, e os que amam a mensagem da cruz, e declara algumas coisas referentes à esperança cristã que temos, né? Então Paulo, ele inverte, né? Agora ele lança o seu olhar, né, no rumo ao futuro, para além desta vida, né? E ele diz: a nossa esperança está nos céus. Paulo, ele disse nos versos anteriores, né, que por amarem a si mesmos e a presente era, o fim deles é a perdição. Nós, porém, diferente deles, devemos lembrar que a nossa pátria, ela está nos céus, que a nossa cidadania, ela é celestial, né? Paulo não está dizendo, irmãos, que nós não devemos amar a nossa pátria, né? Devemos ter orgulho de onde nascemos. Não é isso que Paulo está falando, né? Mas ele está alertando ao apego a essas coisas terrenas, né? Como se as coisas terminassem aqui. A nossa pátria não vai subsistir, né? Mas a pátria nos céus, ela vai permanecer para sempre, né? Como diz a palavra. E Jesus já havia dito isso, né? Lá em João 15:19, ele diz: vós não sois do mundo. É por isso que o mundo odeia vocês, né? Porque vocês não são deste mundo. Então nós temos que sempre lembrar, né? Em 1 João 2:7, João escreve que o mundo passa, bem como a sua concupiscência, né? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então o cristão, irmãos, pertence ao céu, né? Porque é onde Cristo habita. E é o que Paulo diz, né, na sequência. Então ele diz assim: diferente desses, né, que amam essas coisas aqui somente, a nossa pátria, ela não é esta, né? A nossa pátria está nos céus. Ele diz: e é de lá, né, que virá o nosso Salvador. É dos céus, né, onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então os que desprezam a cruz de Cristo, né, eles só se preocupam com as coisas daqui, com os prazeres daqui. Mas esta vida terrena um dia acabará, né? E se a nossa esperança ela for construída, né, somente nas coisas terrenas, não resta outro destino a não ser a perdição. Mas Paulo enfatiza, né, que nós, porém, aguardamos o nosso Salvador e Senhor, né? E ele está onde? Está nos céus, mas voltará de lá. Lá em Atos, né, Atos 1:11, depois de Jesus dar as últimas instruções
ele é assunto aos céus, né? E fala que ele começou a ser elevado, né? E ali os irmãos ficaram olhando para o céu e fala que 2 varões ali, né? Apareceram, um de cada lado, e disseram: irmãos galileus, né? Por que estáis olhando para o céu, né? Esse mesmo Cristo que vocês estão vindo subir, ele há de descer da mesma forma, né? E todo olho verá, como diz Apocalipse. Então ele é o único Salvador e Senhor, como Paulo está dizendo, né? Não há outro Salvador além de Cristo, né? Fora dele só há perdição, né? Paulo escreveu em Romanos 8, né, que diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se estamos em Cristo, não há condenação. Mas e os que estão fora dele, né? Os que desprezam aquilo que Cristo fez, que são inimigos da cruz de Cristo. Não resta outra saída, né? E Paulo continua no verso 21, ele diz que quando este Salvador vier, né, esse Senhor Jesus Cristo, ele transformará o nosso corpo de humilhação. Seremos glorificados. E a nossa condição presente, irmãos, os nossos corpos, né, eles estão sujeitos à decadência, à fraqueza, enfermidades e, consequentemente, a morte. Mas naquele dia, né, para os que não andam segundo a carne, segundo os prazeres desta vida, né, e preferiram sofrer com Cristo, quando ele vier dos céus, ele transformará o nosso corpo humilhado, né, humilhado pelo pecado, com as consequências do pecado, ele nos transformará, para que possamos desfrutar a nossa pátria, né, celestial, com o corpo glorificado. E a continuação do versículo é: para ser igual ao corpo da sua glória. Nosso corpo será semelhante ao do nosso Senhor. Seremos revestidos da imortalidade, né? Ele tomará o nosso corpo de fraqueza, esse corpo, né, humilhado, e fará dele um corpo de glória igual ao seu. O mesmo corpo, né, mas totalmente novo, restaurado, né? Aí é isso que nós temos esperança. A nossa esperança deve estar nisso, né? Que no nosso Salvador e na transformação do nosso corpo, né? E lá as coisas serão diferentes, né? O corpo glorificado, aí eu não precisarei de óculos mais, né? Para melhorar a minha visão. Lá eu enxergarei perfeitamente, né, Jaci? Lá você ouvirá perfeitamente. Hein, irmão Antônio? Lá não precisará de muletas, né? Porque seremos transformados. E a continuação do versículo é Paulo, concluindo, né, ele diz que isso é segundo a eficácia do poder que ele tem. Então, irmãos, isso só acontecerá pelo poder dele, né? Não há mérito nenhum em nós. Não há obras suficientes para conquistar isso, como pensavam os judaizantes, né? Todo o poder é dele, é por causa dele. E lá seremos transformados pela graça dele, né? Então, concluindo, irmãos, uma das lições, né, que nós podemos tirar deste texto é que necessitamos de bons exemplos. E também de sermos, né, bons exemplos. Necessitamos de cristãos verdadeiros, né, que se envergonhem do pecado, né? Porque esses homens aqui, eles se vangloriavam dos seus pecados, né? Mas um cristão verdadeiro, ele tem vergonha disso. Tem vergonha quando ele comete um erro, né? E aqueles que se envergonham do pecado é porque negam a si mesmo. E precisamos de irmãos, né, que imitem Paulo, né? No dizer: longe de mim, né, gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, como ele diz em Gálatas 6,14. Então, irmãos, devemos orar por isso, para que Deus levante líderes, né, compromissados com a verdade de Deus, que levante homens e mulheres
que não envergonhem o nome de Deus e sejam, diferente deles, né, inimigos da cruz, que sejam amigos da cruz, que amem a mensagem da cruz. Como diz o hino, né? O hino 266, nosso, né? Rude Cruz. O que diz o hino? Eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem porque foi nela, foi uma cruz que Cristo deu a vida por mim, né? Sendo eu pecador. Então devemos amar a cruz de Cristo. E cruz é renúncia, é negação de si mesmo. Mas esses homens não faziam isso. Então nós necessitamos de bons exemplos, né? Porque é isso que Paulo quer dizer quando ele disse lá em 1 Coríntios 11:1, sedes meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então está aí, né? Nosso exemplo maior de imitação, Cristo. Porque quando dizemos que somos cristãos, irmãos, estamos dizendo que somos imitadores de Cristo, né? Porque é isso que significa, né? Seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Então, e outra lição, né, que é que a nossa esperança final não está em nada aqui, irmãos. Porque tudo isso passará. Mas se a nossa esperança estiver na pátria, né, que está nos céus, aí o final é diferente, né? O final é junto daquele que nos livra da perdição. E é de lá que nós aguardamos, então, o retorno do nosso Salvador, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, por tudo quanto o Senhor é em nossas vidas. O Senhor é o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nos apegamos a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer firmes, Senhor, firmes em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a não desprezarmos o que a cruz representa, mas como o Senhor nos ensinou, que venhamos a levar a nossa cruz, né, dia a dia, até o glorioso dia que o Senhor virá, buscar aqueles que amam a Tua palavra, que amam o Senhor, que nos salvou. Em nome de Jesus, amém.